Cara, assistência ao parto. Se você está preparado para fazer um parto no pré-hospitalar, com certeza no intra-hospitalar você vai arrasar. O pré-hospitalar muitas vezes é você, o condutor e Deus. Ou se você é o condutor, é você o técnico e Deus. Nem todo lugar tem a avançada. Nem todo lugar é perto para mim deslocar com essa gestante. Às vezes o trabalho de parto vai acontecer assim como aconteceu comigo, dentro da ambulância. Então, se der tempo, claro, de você levar para um pronto atendimento, se der tempo de você levar para o hospital, amém. Lá tem uma equipe muito grande e preparada muitas vezes para isso. Mas se não, você como socorrista é o que vai fazer ali as intervenções necessárias para que essa criança venha com saúde, que tenha menos complicação possível nesse parto, claro. É uma coisa naturalmente, a gente vai falar sobre isso, mas se você estiver preparado, tá show. O mais importante é manter a calma. Então, como eu falei para vocês, nós vamos responder as perguntas no final da live. Eu não consigo olhar sobre o que está ali, claro. A tela onde vocês escrevem fica do outro lado. Eu estou olhando pela parte de trás do celular, porque senão fica invertido. E a gente vai ajudar no final da live o nosso colega ali. Lembrando que o certificado ele é gratuito, tá, pessoal? Então, vamos lá. Galera, vamos começar então? Primeiro eu vou dar algumas dicas que eu já dei, vocês já sabem, já estão careca de saber, mas precisam colocar na mente isso aqui. Se você não ouviu sobre essas dicas que eu às vezes dou em algumas lives, algumas sim, algumas não, presta atenção. Primeiro, eu não sei tudo, não adianta. Para preparar uma aula para vocês, muitas coisas eu esqueci, muitas coisas eu tenho que ir atrás das referências. E eu passo quase 2 semanas preparando a aula, passo ali horas preparando o certificado. Então tudo é praticamente por amor. Aqui a página é Socorrista por Amor. Praticamente a gente faz por amor, senão já tinha desistido há tempo. Na saúde e no amor, nada é sempre, nada é nunca. Às vezes você não tinha aquele amor, por exemplo, que você achava que ia durar, não durou. Então na saúde é a mesma coisa, pessoal. As coisas mudam, então você tem que sempre estar atualizado. Essa semana a gente postou uma pergunta sobre hipoglicemia e muitos lá com anos, por exemplo, de SAMU ou de bombeiro ou de hospital não tinham ouvido falar ainda que uma das vias de administração, quando você não consegue um acesso venoso, não pode dar nada via oral para o paciente, é a via retal, ou seja, no ânus mesmo. Então muitos não sabiam que eu poderia muitas vezes tirar uma pessoa de uma crise de hipoglicemia com essa via. É uma coisa que, meu Deus, vou fazer algo via retal no paciente. Para nós já é estranho, imagine para o paciente. Então isso também, pessoal, são coisas que a gente vai aprendendo. Não é que eu nunca vi que não exista, certo? Então na saúde e no amor as coisas sempre mudam. Sempre estão tendo estudos que se atualizam e as coisas mudam. Os protocolos mudam, certo? Então, pessoal, para de usar fontes da sua cabeça. Ouviu de alguém, tem que ter referência. Da onde você está tirando isso? Se você ouviu uma coisa que é totalmente fora do contexto, então pergunta de onde a pessoa está tirando, porque muitas vezes a gente pode ensinar para os outros algo que a gente escutou que nem é mais atualizado, ou a pessoa tirou não sei de onde, ouviu de alguém. Decisão sobre o parto, unidade básica também pode tomar, certo, pessoal? Ambulância ali básica pode tomar alguma decisão também. Será que eu fico para fazer o parto ou eu levo? Então você de uma unidade básica, mesmo que você não consiga contato com o médico, porque acontece muito você não conseguir contato com o médico, em algumas cidades é por telefone, não é por rádio, e não pega o telefone em todo local. Então muitas vezes você pode decidir, claro, você tem que ter firmeza para isso, para parar a ambulância e fazer o parto ali, ou fazer o parto com a ambulância andando, que seria difícil, um pouco mais complicado, né? Ou leva para o hospital. Então você pode tomar. Lembrando que cada atendimento é diferente, eu só vou olhar aqui a tela. Cada atendimento é diferente, então não é para todo tipo de situação ou de atendimento que você vai fazer igual. Cada atendimento é diferente. Eu posso fazer 10 partos, um vai ser diferente do outro. Eu posso pegar 10 motoqueiros caídos na rua, um é diferente do outro, o tipo de atendimento. Isso aqui eu já falei. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tem que deixar o problema fora do plantão. Aqui tem um exemplo de um filho doente, e se você tem filho e está doente, muitas vezes tem alguém acompanhando esse filho em casa, cuidando desse filho em casa, você precisa trabalhar, não tem como você deixar o problema fora do plantão. O que você vai poder fazer é, durante o atendimento, que aquele problema não me atrapalhe.
Mas enquanto eu estou ali no plantão, eu vou sim pensar, às vezes, no meu problema. O que eu vou fazer para pagar essa conta essa semana? Meu filho está com febre, será que melhorou? Vou mandar mensagem para ele. Então o problema muitas vezes não consegue sair da sua vida naquele momento só porque você está no plantão. O que não pode acontecer é ele atrapalhar durante o atendimento. Eu estou ali esperando o bebê sair, no caso a gente hoje vai falar de parto, eu fico pensando no meu problema. Fico lá no mundo da lua, esqueço o que está acontecendo. Eu tenho que estar focado no atendimento. Mas o problema eu não consigo deixar fora do plantão. Uma coisa que antes eu não falava e hoje eu falo muito é sobre o óbvio. O óbvio também precisa ser dito. Por isso que muitas vezes a gente vai falar uma coisa básica aqui. Segurança de cena. A gente vai falar sobre isso no comecinho. Então o óbvio também precisa ser dito. Certo, pessoal? E o conhecimento ninguém tira de você. Isso a gente já sabe. Eu costumo dizer que é a gente mesmo que esquece. Por quê? Uma vez aprendido, se você tiver uma boa memória, e eu conheço gente com muita boa memória, que aprendeu uma vez e não esquece mais. Eu acabo ter que ficar revendo, senão eu esqueço mesmo. Toca o eu já sei por eu posso aprender mais. Todo curso que você faz, às vezes você não quer ir ali treinar, por exemplo, é o RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Você vai fazer as compressões no boneco. Muitas vezes, nem vou lá porque eu já sei. Então troca essa palavra eu já sei por eu posso aprender mais. Treina, treine, treine. Isso leva você à perfeição. E quem ganha é o seu paciente, claro. A pirâmide de William Glasser, pode ver que tudo é um pouco mais corrido, pessoal, porque a gente não temos muito tempo, tá? A pirâmide de William Glasser, ele mostra como o nosso cérebro aprende. E como que o nosso cérebro aprende, galera? Se eu só ler algum artigo, 10% daquilo que eu li eu vou reter. Agora, olha só, se eu pratico 80%, por isso que é muito importante você praticar. E se eu ensino alguém aquilo que eu vi, se eu ensino alguém 90%. Então a parte de praticar aqui, pessoal, ele tá também você fazer resumo, tá? Ele tá ali você escrever. Por isso eu peço para vocês, peguem papel e caneta. Porque às vezes eu vou falar uma coisinha que vocês não viram. Então se sair dessa live com vocês aprendendo uma coisinha, e todo o curso que você faz, eu tenho certeza que vale a pena. Porque mesmo que você saiba tudo que é falado, você acaba revendo, tá, pessoal? Acaba revendo e pensando. Segurança do local, sempre. Eu sei que muitas vezes você vai fazer um parto ali no pré-hospitalar e às vezes é dentro da casa do paciente. E cada ambiente é diferente, pessoal. A gente tem vários casos de pessoas que morreram porque tentaram salvar alguém. Então, cuidado com isso. E outra coisa, isso aqui é clássico, né, pessoal? Olha só. Deixa eu diminuir aqui para poder falar com vocês. Um acidente acontecendo e um curioso ali, né, pessoal? Vai descer da bicicleta, quase cai em cima de socorristas. Então, pessoal, cuidado também com os curiosos. E quando a gente fala de parto, eu tenho que muitas vezes resguardar a integridade dessa vítima, a privacidade dessa vítima. Então, se for para fazer um parto, que não seja no meio da rua. Se não der tempo, por exemplo, estou fazendo lá dentro de uma casa ou dentro de algum local, esvazia, tira todo mundo de lá, pega lençol, pede para 2, 3 segurar e resguarda essa vítima. E claro que dentro do hospital eu também tenho perigo. Esse vídeo aqui é clássico, eu sei que vocês já viram, tá? É alguém totalmente alterado. Então, próprio dentro do hospital, pessoal, o Ricardo falou que o curioso só atrapalha. Na maioria das vezes é verdade, sabe? Então, até dentro do hospital eu tenho perigo. Então, muito cuidado também com o acompanhante. Pessoal, se possível, permitam que o familiar escolhido pela gestante veja o parto. Deixa ele ver o parto. Eu sei que é uma emergência ali, mas se puder, permitam que a pessoa que acompanhou a gestante ali, que ela escolheu para estar nesse momento maravilhoso, que é um momento único para ela, pessoal. Tem que ser um momento que não seja traumatizante. Permita que ele veja o parto. A equipe fala toda hora, comecem a falar com ele, explicar muitas vezes o que está sendo feito, para ele se acalmar, para ele ficar ali com ela, para a gestante ficar calma. Então conversem, a equipe tem que ter uma empatia, tem que conversar muito com essa gestante. É um momento único. E hoje em dia, denúncias é o que mais tem de partos que foram feitos muitas vezes da maneira errada, mas maus tratos mesmo com o gestante, com o acompanhante. Então permita que eles vejam. Já tive parto
aonde quem cortou o cordão foi o pai. O pai pegou a tesoura e cortou o cordão. Já tive parto também onde que foi oferecido para o familiar, para o pai, e eu não quis. Mas olha que momento legal o pai participar do parto e ele mesmo cortar o cordão. Para socorrista, o mínimo, máscara, óculos e luva. Isso é o óbvio que precisa ser dito. Se você trabalha no pré-hospitalar, gandola com manga, tá, pessoal? Com manga. Isso aqui, ó, é pro socorrista se proteger também, tá? Então não esqueçam de usar com mangas, tá? Se você é da enfermagem, tá lá dentro do hospital, você já vai usar o seu jalequinho. Mas no pré-hospitalar, então você tem que ter uma gandola onde te proteja, tá, pessoal? Máscara, óculos e luvas, e muitas vezes o boné também ajuda a proteger. Não seja herói no sentido de se arriscar, a gente sempre fala sobre isso, nem vou bater muito nessa tecla. Então vamos falar definitivamente sobre o parto. Pessoal, na natureza isso já acontece naturalmente, certo? Na natureza acontece naturalmente. O próximo slide vai até falar sobre isso. Galera, há quanto tempo que é feito o parto no mundo? Desde que Deus, né, para quem acredita nessa teoria, colocou os primeiros habitantes ali na Terra. Então os partos, pessoal, acontecem há milhares de anos. E geralmente, pessoal, é uma coisa que vai acontecer ou é para acontecer naturalmente. Se não tiver nenhum problema, o socorrista não precisa fazer quase nada. Não precisa intervir quase nada. E nós, a gente vai então praticamente assistir ao parto. Nós como socorristas, ou o pessoal da enfermagem aí que também está assistindo, vocês da enfermagem, que também não deixam de ser socorristas, né? Quando a gente fala socorrista aqui, a gente está querendo dizer das ocorrências que a gente atende fora do hospital. Então a gente tem que se antecipar e a gente tem que corrigir essa intercorrência. Então é isso que o socorrista vai fazer. Ele vai assistir ao parto, ele vai dar uma assistência e vai corrigir as intercorrências. Como eu disse para vocês, na natureza não tem ali um animal especialista em parto. Então já acontece naturalmente, muitas vezes a mamãe já sabe o que fazer. A mamãe que está tendo ali o seu filhote. Certo, pessoal? Sabe a melhor posição de ficar e o que ela tem que fazer muitas vezes para intervir, né? Claro que, como eu disse para vocês, não tem um animal especialista em parto. Então as chances de você ter um óbito sem ter uma intervenção é muito maior. Então é isso que a gente vai fazer agora, aprender um pouquinho sobre intervenção. Acontece já há milhares de anos, a gente tem alguns registros históricos de pouco tempo, nem tanto tempo, mas é de 6 a 7 mil anos. É claro que se for contar desde a criação do mundo, não é tanto tempo, mas já é muito antigo, onde muitas vezes, pessoal, os partos aconteciam dessa maneira, ó. Aconteciam em pé, ou aconteciam de cócoras, que é praticamente agachado. Aqui ela está sentada sobre uma bola, então acontecia parto também sentada, e acontecia parto ajoelhados, praticamente de 4 aqui, tá, pessoal? Mas a maioria dos partos, antigamente, era de pé, tá, pessoal? E aí, o que aconteceu? Aqui já tem uma imagem, tá? Que já é bem antiga também, essa publicação, onde eu tenho ali uma gestante que está parindo, sentada. Eu tenho ali uma doula, alguém acompanhando ela e uma parteira. Então, pessoal, foram desenvolvidos ao longo da história alguns tipos de materiais. Aqui, nesse caso, é uma cadeira, onde a gestante poderia ganhar dessa maneira, sentada. Não precisaria ficar de pé ou de cócoras ou algo assim. E aí tem o parto humanizado, né, pessoal? Então, não temos só o parto, que a gestante vai lá para dentro da maternidade e ganha ali na posição que eu já vou falar para vocês, eu já vou mostrar, na posição normal, né, que ela acaba ganhando o bebê. Ou, hoje, no parto humanizado que a gente tem vários tipos de parto. A enfermeira de onde a gente trabalha, por exemplo, ganhou o bebê dentro da água. Olha que legal. Então a mamãe, ela tem várias opções, durante esse pré-natal que ela faz, ela pode ir já pensando em como ela quer o parto. O SUS, geralmente, você vai para uma maternidade e acaba ganhando ali numa sala de emergência, né, pessoal? Mas, se for particular, você pode pagar e escolher como você quer seu parto. Então, aqui eu tenho uma assistência e ela não está ganhando na posição que a gestante geralmente fica, tá? Ela está ganhando numa posição que ela escolheu. Aqui também ela está dentro de um pronto atendimento ou de um hospital e também não está ganhando na posição que geralmente ganha, tá, pessoal? Olha só. O rei Luís XIV, que ele é lá de 1600, entre 1600 e 1700, as histórias começam aí, por isso que eu estou citando ele, tá? Ele gostava de olhar
o nascimento dos seus filhos. Ele tinha centenas de mulheres. Então ele gostava de olhar. E ele foi criado assim, ó, uma cadeira onde ele poderia observar. Olha só o gosto dele, né? Observar parto. Gente, a gente costuma falar que o parto é lindo, maravilhoso, né? Pra mamãe, nossa, é um momento mágico. Mas fala pra mim, pra você que já fez parto ou já viu um parto, pode ser um momento lindo onde a criança nasce. Mas é uma coisa muito feia de ver. Vocês não concordam comigo? Eu não acho nada de muito lindo, pessoal. É muito sofrimento pra mamãe. Depois que o bebê nasce, que ela tem aquela sensação ali que já saiu, se for um parto normal ou natural, né? Porque o parto não é bem normal, ele é anormal. Isso é minha opinião, tá? Eu não acho tão bonito. O momento é bonito, mas não o parto em si. Pessoal, é sangue pra todo lado e aí vai. Continuando a história, o médico François, lá em 1700, foi ele que achou melhor colocarem a gestante nessa posição ginecológica, tá, pessoal? Então hoje a maioria dos partos é feito assim. Quando eu saio aqui, eu venho ver o que vocês estão comentando, tá? Venho ver se ainda tá ali, se tá carregando o celular. Então assim, tem gente que acha lindo, mas é gosto, né? Pessoal, então a gente tem uma diferença muito grande ter um parto na ambulância ou na casa do paciente ou na maternidade. No APH os recursos são totalmente escassos, a gente não tem tudo que tem, por exemplo, dentro de uma maternidade, dentro de um UPA, por exemplo. Tem ambulância básica que não tem, claro, um monitor cardíaco, não tem tipo nada aquecido, por exemplo, uma sala aquecida para colocar esse RN depois, soro aquecido para infundir volume na mãe se precisar. Sabendo que no APH muitas vezes é você e o técnico, você condutor e o técnico. Se você é técnico, é você e o seu condutor. Então muitas vezes é 2 pessoas para atender. Se você tem uma USA, aí tem 3. E aí se a básica chama a USA, já são 5. 2 da básica e 3 da USA, e aí vai. Dentro do hospital eu tenho uma equipe que cuida da criança, por exemplo, uma equipe da neonatologia, ele cuida só da criança quando nasceu. Eu tenho uma equipe de obstetrícia que cuida só da mãe, isso dentro de uma maternidade, tá? Dentro do pronto atendimento os profissionais que estão ali, médico, enfermeiro e os técnicos, tá, pessoal? No PH, se eu fosse falar o que seria o ideal, com certeza seria a USA fazendo parto, onde tem um médico para fazer qualquer intervenção, se necessário, tá, pessoal? Intervenções que, claro, que o técnico, pela competência dele, ele não consegue, tá? O médico ele tem ali um leque de opções. E o Golden Minute é aquele minuto do nascimento. Esse minuto é um minuto primordial para a vida do bebê e também da mãe, né, pessoal? Vamos lá. Então aqui eu falei um pouquinho sobre as diferenças do pré e do intra. Perguntas que eu preciso saber. A gestante realmente está em trabalho de parto? Quantas semanas ela está? Agora é medido por semana, não é mais por meses. Quantas semanas essa gestante está? Qual a estática fetal? Como que o bebê está? De cabeça para baixo? Os pés estão para baixo ou ele está de lado? Quais essas condições da mãe? Como é que está a saúde da mãe? Freio perinatal e o bebê? Está tudo perfeito até então? A mamãe não teve ali um pico hipertensivo só durante a gestação? Isso é um problemão, hein? Gestante com pressão alta é um problemão. Pode ter ali uma eclâmpsia, provavelmente se ela já está diagnosticada com pressão alta, ela vai ter ali uma pré-eclâmpsia. Como que vai evoluir esse parto? E como que eu vou conduzir esse parto? Será que eu vou parar essa ambulância? Será que eu vou fazer na casa, porque ele já está em parto iminente? Ou dá tempo de eu colocar na ambulância e levar? Quanto tempo eu tenho até o hospital? Você vai poder me responder de acordo com onde você mora, tá? Então vamos lá, pessoal. Trabalho de parto. Como que eu sei que a gestante está em trabalho de parto iminente? Realmente ela vai ganhar. Não ganhar, pessoal, muitas vezes naquele minuto, naquelas segundos, naquela hora, mas naquele dia, provavelmente. Ela tem que ter 2 ou mais contrações em 10 minutos. Então, em 10 minutos, eu vou fazer a dinâmica dessa gestante. Como que é? Tá deitadinha? Tenho tempo para isso? Vamos lá, senão eu vou colocando na ambulância e vou levando. Tenho tempo para isso? Deita a gestante e converse com ela. Mamãe, então agora a gente vai fazer a dinâmica para saber quantas contrações você tem em 10 minutos e quanto tempo dura essas contrações. Então vamos lá. Quando você tiver a contração, e a contração, a barriga fica dura, e depois passa. Então não é uma dor comum, aquela dor que o bebê encaixou e ela está com dor nas costas, por exemplo, sente dor na barriga. É uma dor que vem realmente e passa.
ela tem que ter duas ou mais, na verdade, né? Em 10 minutos. Então você vai contar. Quando vier a contração, você vai me avisar, tá, mamãe? Então vamos lá. Veio contração. Tá vindo, tá vindo. Você vai ali na barriga dela, tateia a barriga dela e vê realmente se tá totalmente dura. Em cima para baixo. Tá dura, então é uma contração. A mamãe já, muitas vezes, se é mamãe de primeira viagem, não sabe nem o que é contração. Mas você vai saber e ela também vai saber que é uma dor diferente. Começou a doer, começa a contar os segundos. Por isso é muito importante um cronômetro ali. Conta os segundos. E aí, pessoal, você vai saber quanto tempo durou essa contração e deixa o cronômetro rolando. Então, em 10 minutos tem que ter 2 ou mais contrações e o tempo dessa contração tem que ser superior a 25 segundos. Sobre o colo apagado ou 2 centímetros, aí não tem como a gente saber. Só o médico que vai fazer o toque, tá? Então essa é a dinâmica da gestante para saber se está ganhando. Tem 2 ou mais contrações em 10 minutos e esse tempo está superior a 25 segundos, vai ganhar. Muitas vezes demora horas, mas ela vai ganhar, tá? Sobre a idade gestacional, o nascimento normal seria a gestante de 37 semanas até 42 semanas, com início espontâneo e apresentação cefálica. Pessoal, cabeça para baixo. Aqui, ó, é um parto considerado normal. Aqui, ó, eu já tenho que achar uma posição melhor para esse bebê nascer. Geralmente, pessoal, desse jeito aqui, ó, a posição melhor para nascer é a gestante ajoelhada, realmente de 4, tá, pessoal? E o feto córneo, que é de lado, eu tô com um problemão. Vai ter que ser cesárea ou eu vou ter que fazer a manobra de Leopold, que essa manobra é para você verificar que posição que o bebê tá. E existe ali, pessoal, uma massagem, mas aí tem que ser alguém próprio para isso, que você consegue, às vezes, até ir virando o bebê. Muito difícil. Por isso que isso aqui praticamente é uma identificação de cesárea. Então, feto cefálico, cabeça para baixo, você consegue fazer o parto sem problema nenhum. O pessoal está falando ali sobre o tempo tardio. Eu coloquei aqui, pessoal, de uma maneira geral, tá? Se a gente for esmiuçar bem, a gente vai ver ali um monte de coisa. O bebê pré-termo, a termo, isso que a nossa colega ali está falando, sobre 20 a 22 semanas. Então a gente vai ver tanta coisa que eu não posso agora falar para vocês sobre isso, senão eu vou confundir vocês, tá? Tendo 37 semanas para mais, pessoal, é um nascimento considerado até normal, tá? A apresentação, isso aqui você vai tateando a barriga dela, fazendo essa manobra aqui, ó, para você saber mais ou menos, pessoal, se realmente ela está com a cabeça encaixada. Muitas vezes você pergunta para a gestante, quanto foi a tua última ultrassom? Tava tudo certinho? Você viu se ele já estava encaixadinho? Encaixadinho é dessa maneira aqui, praticamente, ó. Se ele já tinha virado. Claro que isso é depois, praticamente, desse tempo aqui que o bebê vira, pessoal, porque ele não fica assim, ó, desse jeito aqui, ó, desde o começo da gestação. Certo? Então vamos lá. Galera, estática fetal é a maneira que o feto se posiciona ali. Então eu vou avaliar a situação, a variedade ali da apresentação, como eu mostrei para vocês. Isso aqui são as variedades e a situação da apresentação. Preciso saber, tá? Recomendações para o trabalho de parto. No pré-hospitalar eu tô ferrado, né, pessoal? Que é só você e o condutor, é só vocês dois. Mas é uma coisa simples, teoricamente, de você atender, porque é a mãe que vai fazer, tá? Então a gente tem vários estudos dizendo que alguns procedimentos eles foram comprovadamente benéficos, eles são. E uma coisa que eu falei para vocês também sobre a ética, a privacidade da gestante, tá, pessoal? Ela pode sim exigir que tenha um acompanhante, por exemplo, é direito dela, então cuida com isso. Deixa a mãe com alguém ali para dar aquele apoio para ela, tá, pessoal? E se tenho dentro do hospital, eu estou dentro do hospital, eu tenho uma assistência ali multidisciplinar, eu tenho bastante gente e um sempre vai ser ali centrado na família, a assistência é centrada na família, mas um sempre vai estar ligado no acompanhante, o outro na gestante, outra equipe vai para o bebê, então fica tudo muito mais fácil. Sobre cesárea e parto vaginal, pessoal, o parto vaginal, que seria o parto considerado normal, eu tenho menor morbidade e mortalidade em relação à cesariana, ou seja, morre mais bebês e mães fazendo cesariana do que um parto normal, certo? E estudos demonstram que 850 mil cesarianas são realizadas anualmente na América Latina, ou seja, quase 1 milhão de cesariana que não precisava ter indicação de ir para cesárea, podia ser um parto normal. Mas é claro que a gente no atendimento pré-hospitalar não é a gente que vai decidir, tá?
Condições de risco para a mãe. Mamãe que é cardiopata, que tem ali uma síndrome hipertensiva, que tem um problema no rim, que tem doenças autoimunes, trombofilias, pessoal, diabetes, infecção, cirurgias uterinas, descolamento de placenta. Então tudo isso pode levar a mãe à morte. E o que pode levar o bebê à morte, eu tenho aqui uma série também de riscos para o bebê. O que eu posso destacar aqui? Aquele circular de cordão, fluxo sanguíneo insuficiente para o bebê, anemia fetal. Por isso que é muito importante, a apresentação pélvica também pode ser um risco para o bebê, um risco para a mãe muitas vezes. E galera, tudo isso aqui eu nem vou colocar na mente de vocês, depois eu vou mandar um slide para vocês absorver realmente o que vocês precisam para fazer um bom trabalho de parto. Mas eu vou mandar os slides para você, tá? E agora, sobre o score de Malinas, o que significa isso? Se eu tenho uma USA e uma unidade básica na cidade, eu posso usar isso aqui para mandar a USA, ou falar para ela ir por meios próprios, ou mandar uma unidade básica. Por exemplo, eu vou pontuando com 0 pontos, 1 ponto e 2 pontos. Se a vítima, por exemplo, teve um filho só, eu não pontuo 0 pontos. O segundo filho vai ser tranquilo. Ou é o primeiro filho, né? Se ela já teve 2, é o segundo, 1 ponto. E se ela teve mais, é a terceira gestação, ou já teve 3 filhos, é 2 pontos. Quanto mais pontos essa vítima ganhar, quer dizer que ela está mais grave. E aí, mais de 7 pontos eu mando a USA. Menos de 5 eu posso mandar por meios próprios, tá? O trabalho de parto é menor que 3 horas, 0 pontos. De 3 a 5 horas, 1 ponto, mais 5 horas, 2 pontos. As contrações é menor que 1 minuto, é 1 minuto ou maior que 1 minuto. Tudo isso vai pontuar. As frequências da contração em 5 minutos, ou dura 5 minutos, de 3 a 5, ou menor que 3. Na verdade, a duração de uma para outra está menor do que 3, é 2 pontos, que está sendo mais grave, as contrações estão mais frequentes. E o líquido amniótico teve perda? Sim, não, ou superior a 1 hora. Então isso aqui, pessoal, é para vocês entenderem que quanto mais pontos eu pontuar, eu vou mandar uma unidade mais avançada. Uma coisa que eu posso dar uma dica aqui para vocês. Geralmente, a mamãe que já teve um filho, no próximo filho... vamos lá, vamos começar de novo para não confundir vocês. A mamãe que nunca teve filho, geralmente ela aumenta os centímetros ali de dilatação 1 centímetro por hora. Não é regra, mas é mais ou menos dessa maneira. Mamãe nunca teve filho, 1 centímetro por hora. Ela está ali com 2 centímetros, saiba que você tem ali mais ou menos 8 horas. Teoricamente, tá? Mamãe que já teve filho, é mais ou menos 1 centímetro a cada 30 minutos. Ou seja, 2 centímetros por hora, isso cairia então para 4 horas, tá? O trabalho de parto dela. Transporte de gestante, sempre se você for só transportar, em decúbito lateral esquerdo, tá, pessoal? Em decúbito lateral esquerdo, por causa da contração da veia cava. Quando você coloca ela em decúbito lateral esquerdo, você está livrando a veia cava, essa compressão. Estando comprimida a veia cava, falta oxigênio para o bebê, tá? E também até o retorno venoso da mãe, né? Então o posicionamento, pessoal, tem um ginecológico, que seria o normal, DECINS que é do lado, tá? É lateral. O que a Beatriz falou não abre? O que vocês estão falando, pessoal? Esses e-mails eu não sei do que é, tá? Mas daqui a pouco nós vamos descobrir. Galera, posição ginecológica, DECINS. Agora a gente vai falar, fora das posições, vamos falar sobre as fases de trabalho do parto, ou as etapas, são 4. Primeiro é a dilatação, galera. É a dilatação. O bebê vai encaixando e vai ter que abrindo ali a parte até do cóccix, tem que se abrir para o bebê passar. E aí, o colo vai ficando mais apagado, pessoal. Quando o doutor lá coloca o dedo e não sente, ele sente ele bem fininho. Olha só, esse colo, a parte rosa ali, tá grandão, então não é um colo apagado. Quanto menos ele sentir aqui o colo, é que ele tá apagado ou não, e quanto mais apagado, vai nascer, tá? Dilatação, o médico coloca o dedo ali, e aí cada doutor tem que ver quantos centímetros dá o seu dedo, para saber quanto de abertura de dedo que vai ser 10, mas é só com o médico, tá? Então vamos lá. Dilatação, 1 centímetro por hora, geralmente, como eu falei para vocês, na mamãe que tem o primeiro filho. Agora a parte importante. Então na dilatação ali,
Você vai muitas vezes observar, e aí essa mamãe vai muitas vezes estar de vestido ou não, você vai proteger ela, se você colocar dentro da ambulância, você vai ver ali um abaulamento, você vai ver ali que na parte vaginal dela começa a crescer como se fosse a cabeça sair mesmo. Isso aí já é praticamente um período de expulsão, tá, pessoal? Então a gente passou o período de dilatação e o bebê vai nascer. O que você faz? Primeira coisa, preparar o material. Aquece o local ali da ambulância. Aquece o quarto, aquece a sala de parto. Porque o bebê precisa de aquecimento, principalmente nesse frio que tá. Galera, posição fetal. Geralmente o bebê, ele vai nascer com a cabecinha de lado, tá? A gente tá falando de um parto que seja considerado normal. Vai nascer com a cabecinha de lado. E depois ele faz uma rotação. Mas enquanto ele nasce com a cabeça de lado, você tem que ajudar ela a que passe, por exemplo, o bracinho, pessoal. A livrar o bracinho. Então é um movimento que você faz para baixo e depois para cima para poder tirar e livrar o bracinho. Só que tem que cuidar muitas vezes para não deslocar esse ombro do bebê. Então é algo muito suave, onde você vai ajudar a mãe já num período que está expulsando. Num período que já está de expulsão, tá? E depois que saiu o bebê, pessoal, primeira coisa, se possível, contato pele a pele com a mamãe. Não deixa a mamãe amamentar. Sobre a amamentação, se a mamãe for, por exemplo, uma soro positivo, não pode amamentar. Por isso que seria importante, se desse tempo, claro, se você chegar aí num parto iminente já não dá, mas mesmo assim daí não deixa amamentar, você olhar a carteirinha da gestante, onde tem ali todos aqueles testes rápidos, por exemplo, de doenças, vai ter tudo marcadinho ali, tá? Mas no primeiro momento, não deixa a mamãe amamentar. A gente está falando ainda do parto, saiu, coloca a pele a pele com a mamãe, cobre esse bebê, se possível, coloca ali uma touquinha. A gente nem está falando ainda em campear o cordão, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho. Nasceu, vai aquecer. Coloca com a mãe. O bebê nasceu, mas a placenta ainda não saiu. Então, durante o nascimento, pessoal, é só observar e segurar. A mamãe vai fazer sozinho. Se tiver alguma intercorrência, a gente vai falar já sobre isso, aí você vai agir. Senão a mamãe vai fazer sozinho. Você vai ver que é tão tranquilo, tá? E geralmente ele vai começar a chorar sozinho. Ah, mas não chorou. Calma. Ele vai começar a chorar sozinho, depois de alguns segundos, tá? Então eu tenho que lembrar que o trabalho de parto não termina quando sair o bebê. A placenta tem que sair. E galera, não queiram, por exemplo, aqui tem uma atadura. Deixa eu colocar nesse bebê aqui, para depois a gente fazer como se fosse um cordão. Não esqueçam, pessoal, que a placenta ela não é puxada, pessoal. Vocês não podem ficar puxando a placenta. Porque essa placenta ela tá ligada no útero da mãe ali. E ela tem microvasos. Ou seja, se você puxar, você vai acabar rompendo esses vasos e a mamãe vai sangrar. E uma das causas de morte materna é a mamãe sangrando. Perda de sangue. Aí vamos lá, saiu o bebê, ficou dentro da mamãe o cordão. A placenta vai sair. E aí o socorrista com certeza vai cuidar disso também, tá? Pessoal, nada de puxar. Tem doutor que acaba fazendo como se fosse rodando o cordão para poder tirar. O certo seria tirar naturalmente. O certo seria vir naturalmente, sair sozinho, porque ela vai sair sozinho. Então não puxem, porque se vocês puxarem, vocês vão ter um problemão para resolver. Certo? E se você tiver o RN para cuidar e mais a mãe entrando num choque hipovolêmico, e é muito fácil e rápido para ela entrar num choque hipovolêmico, você está com um problemão. Lembrando que se der tudo certo, amém. Se der errado, você vai acabar respondendo por isso, tá? E no quarto período eu posso usar a medicação, ocitocina, para poder realmente parar esse sangramento. Eu posso usar medicações também para induzir esse parto antes. Então esse período, o quarto período, é 1 hora depois de sair a placenta, tá, pessoal? Então as principais intercorrências, eu vou sair aqui, vou ver o que vocês estão falando e vou falar. Primeiro, prolapso do prolapso umbilical. O bebê nem saiu e eu tenho um cordão saindo. Lembrando que a oxigenação do bebê está passando pelo cordão. Então, pessoal, o que você pode fazer se você vê isso? Com o seu dedo, fazer como se fosse uma abertura para esse cordão poder ter oxigenação. Isso aqui, pessoal, esse tipo de posição, ele é justamente para ajudar nesse prolapso. E também indicado para partos onde
vai sair as pernas primeiro, tá? Eu tenho aqui um parto, é bem feio de ver, então se você não gosta de ver sangue, ferrou. É bem feio de ver um bebê que saiu com as pernas primeiro. Então olha pra mim, é uma coisa linda, não é? Não é lindo, né, pessoal? Então se você... o Rick Direito tá na live, esse cara é top, hein, daqui em Santa Catarina. Galera, olha só. Eu falei pra vocês que os partos não é tão lindo. Eu não acho lindo, principalmente isso aqui. Eu acho uma coisa necessária a gente fazer o parto, mas não é tão lindo. Lembra quando você tá tirando o bebê? Quando você tá tirando o bebê, você tem que cuidar, posicionar a cabeça da maneira correta, e depois ele vai fazer um giro. Cuidado para tirar o ombro, para ajudar o ombro a passar. Você faz um movimento para baixo e para cima, porque você pode ter uma distócia de ombro. Aqui tem ligamentos, pessoal. O bebê ele é uma coisa frágil. Então só cuidado, a mamãe ela vai expulsar sozinho muitas vezes. Você tem que fazer intervenções, mas a mamãe faz sozinho, tá? Uma posição para isso já está na posição ginecológica, elevar as pernas para ajudar nisso, tá? É tanta coisa que a gente tem que pensar na hora do parto que a gente esquece tudo, não é? Mas calma que vai vir naturalmente. Circular de cordão, você realmente aqui você vai ter que intervir. Circular de cordão, você vai ter que desfazer esse circular. Não pode ter nada passando pelo pescoço do bebê, tá? Lembrando que ele sai lá do umbigo e não pode estar pelo pescoço. Se tiver pelo pescoço, você tem que afrouxar realmente, né, pessoal? Afrouxar realmente e desfazer essa circular de cordão. Então, pessoal, no parto aqui é algo que acontece naturalmente. Se tiver algum probleminha, fecha as pernas aí, gestante, vamos correndo para o hospital, se o hospital for perto. Só faz o parto se for realmente já um trabalho de expulsão, tá? E quantas mamães já não ganharam em casa? Então é algo que acontece naturalmente e tranquilo. O kit parto, pessoal, tem aqui um videozinho, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Agora sim eu vou aumentar o volume e gostaria que vocês escutassem e dessem uma olhada, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o kit parto que tem que ter numa ambulância, tá? Esse aqui vai estar até úmido porque acabou de sair da autoclave, então ela ainda vai secar. Aqui tem várias pinças aqui dentro, tem campos estéreis se precisar. Então a gente tenta fazer a parte mais estéril possível, mais asséptico possível. Várias pinças. Não é necessário ter tantas pinças assim, mas é claro que eu vou ter que clampear o cordão, eu vou ter que cortar o cordão. E para cortar a gente usa um bisturi, que aqui tem um bisturi. Aqui tem 2 clamps. Então eu vou precisar o quê? Eu vou precisar pinçar com o clamp ou com pinças. Mas aqui é claro que se tiver intercorrência a gente usa pinça, não é usado em todo parto. Então aqui tem um bisturi e 2 clamps. Tem também a fraldinha para o bebê. Tem outros campos estéreis aqui para a gente colocar em volta ali da saída do bebê. Tem óculos de proteção. Então cada instituição monta o seu kit parto de acordo com a sua necessidade. Tá? Galera, esse kit parto ali, ele é para dentro de um pronto atendimento. Então ali é feito várias intervenções que a gente não faz na unidade básica. E quando eu falei para vocês que vocês ajudam a segurar, lembrando que você vai estar com luva, vai estar com máscara, vai estar com óculos. E claro, pessoal, você vai pegar um pano estéreo, um pano que está ali no seu kit. O que eu estou falando não é com a mão. Eu vou pegar com a minha mão. Pega um pano, prepara ali, coloca um pano estéreo na perna da gestante, na outra perna, ali na parte onde tem o ônus, porque pode acontecer dessa gestante defecar durante o parto. Não é algo que ela quer, pode acontecer. Coloca um paninho ali para não, claro, sujar o bebê. Então, pessoal, tudo que eu estou falando, você tem que ter um discernimento para, claro, saber que não é com a mão, só com a luva, tá? Então ali tem os campos que é usado no kit parto. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Que o óbvio precisa ser dito. Então foi lembrado no comentário e é claro que você vai usar um pano para pegar o bebê, depois vai secar o bebê com um pano e troca o pano para aquecer ele, porque aquele pano vai estar muitas vezes molhado. E o bebê ele perde muita temperatura, Agora, pessoal, saiu o bebê. Beleza, eu coloquei pele a pele com a mãe, que é o ideal você chegar na maternidade assim, pele a pele com a mãe. Eu sei que é bonitinho chegar de toquinha, colocar a toquinha no bebê, claro, precisa, se você puder. Já faça uma toquinha aí onde você
trabalha e já deixa pronto, você coloca a toquinha no bebê, você coloca a mantinha no bebê, tudo isso tem que ser feito, aquecimento. Mas pele a pele com a mamãe, aquecendo os dois juntos, isso aí é fenomenal, pessoal. Você chegar dentro de um hospital assim, o pessoal vai, ó, dar um parabéns para vocês. Quando que eu clampeio esse cordão? Pessoal, espera ele parar de pulsar. Espera parar de pulsar, fechou? Quando parar de pulsar, e vai ser visível ele pulsando. Quando ele parar de pulsar, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, que ele tem 2 artérias e uma veia, então você vai ver que ele vai pulsar, tá? Olha só, um cordãozinho de verdade, né, pessoal? 2 artériazinhas e uma veia, tá? Já vou ensinar vocês a saber qual é a artéria e qual é a veia. Então, galera, você vai... O bebê nasceu, e eu acho que vai ter um slide falando sobre isso, mas se não tiver eu já falo para vocês. O bebê nasceu, algumas literaturas mandam você 30 centímetros depois você clampeia. Pode ser com pinça inicialmente, depois volta mais 8 centímetros. Tem locais que dizem que são 20 centímetros ou 4 dedos. E depois, pessoal, você volta mais 10 centímetros. O bebê, geralmente, onde você vai colocar o seu clamp, isso aqui é uma pinça, então eu posso pinçar primeiro, quando parar de pulsar. O local onde você vai colocar depois, isso aqui, ó, que é o clamp que vai ficar no bebê, geralmente, pessoal, é 5 centímetros, tá? Mas você no pré-hospitalar, deixem com mais centímetros, por exemplo. Deixe para os 5 centímetros ser feito dentro do hospital. Por quê? Se eu não conseguir pegar um acesso, por exemplo, e eu precisar fazer algo nesse RN, é claro que no suporte básico não vai fazer isso, mas se alguém precisar dentro do hospital, eles fazem um acesso, sabe aquele acesso venoso periférico? Eles vão fazer no cordão. Eles vão pegar o acesso no cordão umbilical. Então isso aqui que você coloca, ó, pode ver que ele tem um dentinho, ó, e ele uma vez travado ele não abre mais. Isso aqui, ó, você depois de colocar a pinça, conta ali 4 dedos para poder colocar, tá, pessoal? E ainda vai sobrar um espaço para o pessoal poder trabalhar se precisar, tá? Então pode usar a pinça, pode usar o clamp direto, mas deixem sempre uma margem maior, porque se precisar pegar acesso venoso nesse paciente, nesse RN é feito no cordão. É um fiozinho de cabelo, né? Adulto às vezes já é dificultoso, imagine numa criancinha tão pequenininha. Então geralmente é colocado depois de 5 centímetros que saiu da barriguinha do bebê. Aqui eu tenho praticamente 10, tá, pessoal? Depois eles vão colocar aqui e é o que a criança vai ficar com ela. Então eu vou ter que aquecer o salão da ambulância, eu vou ter que secar esse RN, eu vou ter que aquecer esse RN depois, eu vou ter que posicionar a cabeça dele na hora que está saindo ali, e eu vou ter que succionar se precisar também aspirar. Claro que essa aspiração nem é feito mais muitas vezes no RN, mesmo dentro do hospital, tá? Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Nós já vamos para 8h50, mais uns 20 minutinhos acaba, tá? Os slides depois a gente vai jogar. Depois eu vou falar pra vocês me mandar um WhatsApp pra pegar o slide, tá? Primeiro, o bebê nasceu, ele tá chorando sozinho, ele tá respirando sozinho, ele tem tônus muscular, o que é isso? Ele não tá, tipo, desmaiado assim, tônus muscular? Ele consegue muitas vezes manter esse tônus? Se a resposta for sim, pele a pele na mamãe e cuidado com a amamentação precoce. Cuidado, tá? Cuidado. É o recomendado. Se você está dentro do hospital, bora. Se você está fora, calma. Por que dentro do hospital é diferente? Porque tem mais gente para ver a carteirinha, para realmente se precisar fazer teste na hora, tá? E aí a amamentação precoce. Se não, pessoal, eu faço o SAPS. Secar, aquecer o bebê, posiciona muitas vezes a via aérea desse bebê, né? Se você não tem tônus muscular, provavelmente ele não vai estar respirando. Posiciona esse bebê e pensa em fazer uma sucção, tá? Se o bebê está com frequência menor que 100, ele não respira ou está em gasping, eu não começo a receber de cara nesse bebê. No primeiro minuto, galera, eu faço uma respiração positiva. Uma ventilação positiva. A respiração é o que acontece dentro dos nossos alvéolos. Então, no primeiro minuto, eu começo com a ventilação. Por quê? Deixa eu achar um slide aqui. Olha só. Eu estou cheio do pulmão de líquido. Então, eu faço uma ventilação para esse líquido sair do pulmão. Certo, pessoal? E o bebê, a gente costuma falar que ele ainda acha que está dentro da barriga da mãe, e aí ele não começou ainda a respirar sozinho. É tudo uma fisiologia através
não vou nem dizer desse mito que a gente fala, mas é tudo uma fisiologia onde primeiro eu começo com a ventilação positiva, tá? Aí eu analiso a frequência cardíaca e, pessoal, se esse bebê ele não tem uma resposta, então eu não preciso esperar o cordão ali parar de pulsar para clampear, tá? Eu posso clampear precocemente depois de 60 segundos se eu tiver que fazer alguma intervenção no bebê, tá? Então eu só espero parar de pulsar se estiver tudo ok, tá? Pessoal, tá tudo ok? Eu vou fiz lá a ventilação positiva, eu vou analisar a frequência cardíaca desse bebê. Se a frequência cardíaca desse RN, na verdade, for menor que 60, aí eu começo a RCP, deixa eu tirar aqui agora, 3/1. Independente se está entubado ou não, é 3/1. O RN, pessoal, eu só faço 3/1 se ele ainda estiver dentro do hospital. Saiu do hospital, mesmo que não tenha 28 dias, eu já não faço mais 3/1, certo? Eu vou fazer como se fosse um bebê, tranquilo? Então 3/1, essa frequência, é só dentro do hospital ou acabou de nascer, dentro da sala de emergência. 3/1. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Ou pegam com a mão aqui, abraça esse bebê, 1, 2, 3, ventila, certo? Sobre oximetria no bebê, onde eu vou colocar essa oximetria no bebê? Tem toda uma fisiologia, pessoal, que eu tenho que colocar do lado direito. Tem toda uma fisiologia para isso. Eu acho que nem vai dar tempo de eu explicar. No nosso coração a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos. No bebê ele tem uma passagem de um ventrículo para outro. Ele tem uma passagem ali, se eu não me engano é isso, onde esse sangue ele pula esse caminho que faz normalmente na pessoa, né? Em qualquer pessoa, independente se ele é um bebê ou não. Isso aqui, essa passagem aqui que está tendo no RN, ela é fechada em minutos ou em horas após o nascimento, tá? Então, através disso, pessoal, o pulso do RN vai dar maior, a oximetria, né, vai dar maior no lado direito, tá? Então, tem diferença do lado direito para o lado esquerdo. Assim como aferir pressão arterial, tem diferença também do lado direito para o lado esquerdo, tá? O lado direito geralmente dá menor na pressão e o lado esquerdo dá maior. E aqui na oximetria, o lado direito dá maior do que do lado esquerdo. Galera, a gente tem grupo do WhatsApp, tá? 4 grupos, depois eu vou colocar o link. Assim que terminar aqui eu coloco o link nos stories ali, tá? Então, galera, vamos lá. No membro superior direito é onde eu coloco a oximetria. E lembrando que até o 5º minuto o bebê vai saturar de 70% a 80%. E não precisa então sair correndo porque tem que ser 94 no APH. Não. Até o 5º minuto ele vai saturar baixo mesmo. Dos 5 ao 10 minutos ele vai estar ainda abaixo de 90. Mais de 10 minutos aí sim que eu vou ter uma oximetria de pulso boa. Tá? Então não se preocupem se ele não saturar bem. Galera, quando que eu vou cortar o cordão então? Já falei pra vocês, parou de pulsar, eu posso fazer isso, tá? Ou posso levar, se for uma distância pequena, ainda com o cordão pro hospital, não tem problema nenhum, tá? 2 artérias e uma veia. Então, vendo aqui que tem 2 olhinhos e uma boca, praticamente a veia vai ser assim, ó. 2 olhinhos, a veia vai ser a boca, tá? E as artérias vai ser os 2 olhinhos. Olha só como fica aqui, quando eu viro o cordão, tá vendo? E vocês já devem ter falado sobre a escala de Apgar. Eu só estou relembrando aqui, mas nem iria passar para vocês. Coloquei no segundo tempo sobre isso. Sobre a cor da pele do bebê, como ele nasce, ele vai pontuando também. Quanto maior a pontuação, melhor foi esse nascimento desse bebê, tá? Frequência cardíaca, quanto ele nasceu. A irritabilidade, o reflexo, tônus muscular, a respiração. Então, geralmente quando ele nasce atribuído uma nota para esse nascimento, para esse bebê, e aí foi a escala Apgar, que não vai dar tempo de falar. Galera, então vamos lá, vamos fazer o finalmente para as perguntas? Primeira coisa, sala de emergência com parto, olha só, uma cadeira ginecológica, não foi numa cama, eu não lembro o motivo de não ter sido na cama, não lembro, mas tudo bem. Essa cadeira aqui, ela, como se fosse praticamente uma maca, né, ela abre aqui, e ali um bebê de um parto que a gente fez na ambulância. Galera,
Eu tenho uma história até triste para contar para vocês sobre um parto que eu fiz na casa de uma paciente. Alguns já ouviram falar aonde o bebê nasceu sem intercorrência nenhuma, então foi simples, a mamãe fez e eu só fiz o que tinha que fazer. Fechou. 4 meses depois a gente recebeu uma ligação, 6h30 da manhã, onde tinha um bebê em parada cardiorrespiratória. A gente foi lá, o pai, uns 180 quilos, dormiu sobre o bebê e o bebê estava em parada. Então, nesse momento, pessoal, ali da RCP, a gente não teve muito o que fazer, mas levou para o hospital. A gente sabe que parada cardiorrespiratória não se transporta, mas era um bebezinho, a gente conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer com qualidade nesse bebê para poder levar. Só que era um bebê que já estava óbito, né? Estava em óbito. Então, quando a gente chegou, era quarto escuro, família humilde, não tinha janela. E aí a gente acabou vendo a coloração ali, mas achou que dava e vamos levar e pronto. Fizemos o máximo que deu, tá? A gente não dá e vamos deixar, não. Fizemos o máximo que deu e depois deu esse rolo todo. Então, o nascimento, pessoal, ele é tranquilo, você só faz a sua parte. Agora o que vocês têm que cuidar muito é sobre isso aqui, ó. Arquivo pessoal eu não postei. Sobre postagem, mesmo que a mãe autoriza, até o Rick Direito ali, depois sigam ele pode dizer sobre isso. É um advogado que é samuzeiro. Ele pode falar sobre isso. Até mesmo quando a mãe autoriza, cuidado quando eu vou ficar tirando foto com RN, tá, pessoal? Cuidado, tá? Muitas vezes eu esqueço que o ambiente ali perde calor, mas todo mundo tira foto, né? Não adianta. Todo mundo tira foto e a mamãe deixa e posta, e é até bonito de ver. Mas cuidado que nem sempre é o recomendado, tá? Galera, alguma pergunta? Alguma pergunta? Resumindo, galera, eu já vou ali ver os comentários. Resumindo. Quando eu terminar aqui, eu viro pra mim, tá? Resumindo. A mamãe faz sozinho. Se tiver alguma intercorrência, você acaba agindo. Mas se não, a mamãe faz sozinho. Então não precisam ter medo do parto. Calma. Vai ganhar na ambulância? Para a ambulância. Pega todo o material ali, campos estéreis, para poder ajudar, claro. Mas calma, o parto é uma coisa tranquila. Conseguiram entender, pessoal? Nem que seja um básico um pouco, essa aula aqui ela vai ficar salva aqui